Vamos lá, pessoal, nossa aula Bible School, e o nosso tema nós mudamos, tá? Nós estávamos vendo anteriormente por que cremos na Bíblia, né? Nós vimos o porquê no Antigo Testamento, o porquê no Novo Testamento, e agora nós vamos estudar, nós já demos uma breve introdução, quem escreveu o Antigo Testamento, ok? Lembrando que nós estamos estudando o módulo primeiro do nosso curso Vida Nova de Teologia. Curso Vida Nova de Teologia, primeiro módulo, Introdução à Bíblia. Como compreender a Bíblia, de onde ela veio, né, quem escreveu, por que nós podemos crer na Palavra de Deus. E agora, a aula de hoje, quem escreveu o Antigo Testamento. Tá bom? Lembrando sempre que, segundo os estudiosos da Palavra de Deus, os biblistas, que são especialistas em Bíblia Sagrada, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, que por mais de 1400 a 1500 anos, ou seja, do século 14 a.C. até o primeiro século depois de Cristo, esses 40 autores, que viveram muitos deles em tempos distintos, diferentes, eles escreveram a Palavra de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom? Então tomem notas aí, façam suas anotações, e na próxima aula a gente entrega o material para vocês, tá bom? Peço desculpa por isso, foi falha minha, perdoem o pastor, senão vocês não vão para o céu. Tá bom? Vamos lá então. Quem escreveu o Antigo Testamento? Página 43, para quem tem um material aí. Tá bom? Página 43. Nós vamos ver que o primeiro autor das Escrituras, lá embaixo na página 43, o primeiro autor das Escrituras foi Moisés. Ok? Nós já vimos, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido em hebraico como Torá, tá? Ou também conhecido em português a lei. Lembrando que todo o conjunto do Antigo Testamento é conhecido pelos judeus como a lei e os profetas. Nós cristãos, protestantes, nós subdividimos o Antigo Testamento em grupos de livros distintos. Os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como livros o quê? Pentateuco. Depois do Pentateuco vem 12 livros, conhecidos como livros históricos, exatamente. Coloca aí, 12 livros históricos. 5 primeiros livros se chama Pentateuco. Logo depois do Pentateuco, a partir de Josué e terminando em 2ª Crônica, existem os livros históricos, tá bom? Depois vem os 5 livros conhecidos como livros poéticos. E depois vem os demais 17 livros do Antigo Testamento, separados em 5 primeiros profetas maiores, tá bom? Profetas maiores, e 12 posteriores, 12 outros livros. Quantos maiores? 5 maiores, profetas considerados maiores. Maiores não pela sua grandeza, mas pelo volume das suas obras, tá bom? 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Vou repetir: 5 primeiros livros, Pentateuco. Depois 12 livros históricos. Depois 5 livros poéticos. Depois 5 outros livros, profetas maiores. E logo em seguida 12 profetas menores, porque as suas obras foram de menor volume, menor número de capítulos e assim por diante. Ok? Todo mundo entendeu? Um total de quantos livros no Antigo Testamento? Hein? 39 livros. Se você somar 5 mais 12 mais 5 mais 5 mais 12, dá 39 livros, tá bom? É assim que está organizada a Bíblia cristã protestante reformada, tá? Lembrando que a Bíblia católica é diferente. Pessoal, se conversa, não me atrapalha. Lembrando que a Bíblia católica é diferente, ela tem outros 7 livros a mais, que nós desconsideramos como livros inspirados por Deus.
Nós consideramos esses livros com valor e teor histórico, mas eles foram acrescentados bem depois, no século XV, no Concílio de Trento. É conhecido como livros apócrifos. A palavra apócrifo no original significa secretos, no grego significa secretos, ok? São 7 livros a mais que a Bíblia católica tem, que a Bíblia evangélica, ou protestante, histórica, de ordem protestante, não possui no Antigo Testamento. Significa o quê? Livros apócrifos? Significa secretos, livros secretos. Bom? Todo mundo entendeu? Vamos lá então. Primeiro escritor, Moisés. Escreveu o quê? O Pentateuco, ou também conhecido como a Torá, que traduzindo para o português seria a lei de Deus, a lei divina. Tá bom? Torá. T-O-R-A-H. Tá? Em original, Torá. Em português não tem um H. Tá? Mas para nós é isso aqui. Torá. A Bíblia inglesa, por exemplo, né? Quando se lê em inglês, se menciona a Torá, o inglês é muito criterioso nos conceitos, nos nomes. Então eles colocam o nome como é no hebraico. No hebraico é isso aqui, tá bom? Torá. Lembrando que H aqui é uma consoante fazendo uma referência de Deus. Torá, lei, H de Deus, tá? Por isso Torá. Beleza? Então Moisés foi o primeiro escritor do Antigo Testamento. Deus afirmou, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Está lá em Números capítulo 12, versículo 8. Ou seja, Deus falava boca a boca, né, diretamente, era uma comunicação direta com Moisés, o primeiro escritor do Antigo Testamento. Escreveu os 5 primeiros livros, os quais chamamos de Pentateuco ou Lei de Moisés. Tá bom? O termo hebraico para designar esses livros é Torá, ou Torá, né? O acento é no A. Entre parênteses, foi aquilo que nós falamos. Torá significa lei. Moisés também foi o autor do Salmo 90. Moisés também foi o autor do Salmo 90. Ok? Então, os salmos ali, tem muita gente que pensa que os salmos foi só Davi que escreveu. Não. É que a gente conhece que os salmos são davídicos, porque o maior volume de salmos, quem escreveu realmente foi Davi. Mas tem os filhos de Coré, tem Asaf. Asaf tem vários salmos. Nós temos um salmo, pelo menos, com referência ao autor Moisés. Tá bom? Então, os salmos é um conjunto de cânticos hebraicos, de livros poéticos, de cantos que se cantavam de romaria, cantos que se cantavam no tabernáculo, e assim vai, tá bom? Nunca devemos menosprezar nem minimizar a ação do Espírito Santo quando mencionamos a genialidade de Moisés, porque foi o Senhor quem lhe conferiu inteligência e instrução. Lembrando que Moisés foi o filho, ele era o príncipe do Egito, filho da filha do faraó. Então foi um homem letrado, culto nos mistérios do Egito, um homem preparado, sabia ler e escrever, né? E é muito interessante isso. Era um homem realmente preparado por Deus para tal feito. Quando Deus deseja realizar algum propósito, escolhe o homem certo para fazê-lo. Sim ou não? Outro exemplo disso, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, né? Um homem extremamente preparado, falava pelo menos 3 idiomas, era um homem extremamente culto, dominava a cultura helênica, dominava a cultura latina, que era a cultura romana, cultura grega helênica. Era um homem preparado, um homem culto, um homem formado no maior mestre judeu da época, que foi Gamaliel, um dos maiores rabinos na época e mestres da época, Gamaliel. Então aqui ele mesmo fala, foi formado aos pés de Gamaliel. Ele menciona isso, que era uma referência de um grande mestre, de um grande professor da época, ok?
Então vamos lá. E Moisés foi um desses homens, pois foi colocado por Deus no limiar de uma nova era, né, de um novo tempo, numa nova dispensação, onde Deus começa a trazer a sua vontade, a sua lei, o seu conhecimento através das Escrituras, ok? Nova era nesse sentido. Até então Deus havia lidado com indivíduos e famílias. Agora, de acordo com o que prometera Abraão, lá no Gênesis 12, faria de Israel uma grande nação. E aonde Israel estava na época de Moisés? Hein? Escravo no Egito, exatamente. Lembrando que Moisés foi o grande libertador do povo de Israel. E também é um símbolo, é um tipo de Jesus Cristo, o nosso libertador, aquele que nos tirou do Egito. O Egito é uma referência ao mundo, Faraó a Satanás. E Moisés é um símbolo e um tipo de Jesus Cristo, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou ao reino do seu amado, ao reino da luz, a nova Canaã celestial, ao novo tempo de Deus, ao novo nascimento em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. Coisa linda isso, né? Então vamos lá. Através da providência divina, Moisés, que nasceu sob um regime de escravidão, foi educado em toda a ciência dos egípcios. Isso está escrito lá em Atos capítulo 7, 22. Ou seja, tem uma referência bíblica que nos dá gabarito para isso que nós estamos falando. Ele aprendera com sua mãe a respeito do Deus dos israelitas. Lembrando que ele era filho de Levi, da tribo de Levi. Ok? Moisés era da tribo levítica. Lembrando que a tribo levítica depois se tornou a tribo sacerdotal. A tribo sacerdotal. Pois ela cuidou de seu próprio filho como ama contratada pela filha do faraó. Olha que tremendo. Uma mulher que entregou o seu filho, né, para poupar as crianças que estavam sendo mortas, colocou no rio, no cestinho. Esse Deus, de maneira provedora, né, sustentadora, cuidou desta criança, colocou sobre a filha, né, caiu na graça da filha do faraó. E aí ela chamou, através da irmã dele, que era Miriam, uma ama de leite. Quem era essa ama de leite? A própria mãe de Moisés. Coisas que só Deus faz, não é verdade? Que coisa linda. Por isso o nome Moisés, tirado das águas. O nome Moisés significa isso, tirado das águas. Tremendo isso também. Então ele aprendera com a sua mãe a respeito dos deuses dos israelitas, pois ela cuidou do seu próprio filho, como ama contratada pela filha do faraó. Na corte real, então, Moisés aprendeu a ler e a escrever. Ele foi instruído na cultura egípcia, que na época a cultura egípcia era a mais evoluída da época, era a grande civilização da época. Eram os babilônios, ou da região da Mesopotâmia, também conhecido como caldeus, onde surgiram as primeiras religiões místicas, né? Zoroastricismo, a primeira religião que surgiu. Depois o Egito surgindo como uma grande cultura também da época, uma grande civilização, né? Nós vemos as pirâmides até hoje, aquelas construções monumentais, né? Tudo com arquitetura perfeita, voltada para o sol entra nos templos, brilha tudo. É uma coisa interessantíssima, até hoje estão estudando. E fico impressionado como é que naquela época, sem ter os recursos de guindastre, né, os recursos das grandes escavadeiras, os recursos que nós temos hoje, em termos mecânicos, metal mecânicos, como é que eles fizeram tamanhas construções monumentais, templos faraônicos, né, aquelas coisas grandiosas que nós vemos nessa cultura tão grandiosa que era a cultura egípcia da época. Amém? Então vamos lá. Falava a língua do Egito e o acadiano. Acadiano era a língua da Babilônia, dos caldeus, da Mesopotâmia, que é essa região que hoje atualmente é a região do Iraque, tá? Entre o rio Tigres e Eufrates. É interessante que a cidade de Bagdá, no Iraque, ela está justamente entre esses dois rios. E ali próximo de Bagdá, essa região entre esses dois rios, Eufrates e Tigres, está onde era
né? Claro que sumiu, a cidade foi destruída completamente, então virou terra de chacais, de feras, né? Era a cidade da Babilônia, dos caldeus da Babilônia, cuja língua era o acadiano, ok? Além do hebraico, sua língua materna. O hebraico aprendeu com quem? Com a mãe, exatamente. Ele provavelmente estudou os clássicos babilônicos, administração pública, ciência militar, lembrando que ele era um príncipe do Egito. Então era um homem preparado, era um homem escolhido a dedo por Deus, era um homem realmente que cresceu na graça e no conhecimento dos homens e também na sabedoria de Deus. Mais tarde ele se valeria de todo esse preparo, de toda essa capacidade nata, quando Deus faria dele o grande líder da nação, o grande profeta judeu. Tanto é que até hoje Moisés é venerado pelos israelitas. É o grande profeta que deu a eles a Torá, a lei de Deus. Dos profetas, para o judeu, o maior de todos eles não é Jesus, porque eles menosprezam Jesus. Vocês sabem disso. O grande profeta judeu é Moisés, que deu a Torá, que deu o Pentateuco, que deu a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Tá bom? Foi quem libertou eles do Egito, que deu a eles essa nova perspectiva da terra prometida, da aliança palestínica, da aliança abraâmica, todas essas alianças que se confirmaram quando Israel tomou posse da terra profetizada e proferida, né? Entregue a Deus a cada um deles. Moisés foi realmente um vaso escolhido, um homem de Deus, um homem de Deus. Esses tempos eu preparei um estudo sobre Moisés, eu fiquei impressionado, deu 9 folhas, 9 folhas, dá para ficar quase um ano pregando sobre ele, de tantos detalhes da vida de Moisés, de tantas lições valiosas e preciosas que nós podemos aprender com esse grande homem de Deus, Moisés, um homem escolhido, um vaso escolhido, um homem de Deus. Moisés nasceu provavelmente, aproximadamente, tá? Isso aqui é suposição arqueológica e tal, histórica, provavelmente no século 16 a.C., 1520 a.C., durante um dos períodos mais prósperos da história egípcia. Seus escritos são conhecidos e admirados em todo o mundo. Foi ele quem deu início à extensa linhagem dos profetas do Antigo Testamento. Foi o primeiro dos profetas do Antigo Testamento, que revelaram a vontade de Deus a Israel por mais de 1000 anos. Olha que coisa linda. Um vaso escolhido, um homem de Deus, que iniciou uma era profética sobre Israel, que perdurou por mais de 1000 anos. Que coisa tremenda, não é verdade? É um vaso escolhido, um homem de Deus, um homem realmente que a gente tem muito que aprender, um homem que foi chamado amigo de Deus, um homem que foi chamado o homem mais manso da face da terra. Tremendo isso, tremendo. Então vamos lá, a linhagem profética, tá? A linhagem profética. Deus providenciou certos critérios pelos quais os profetas deveriam ser provados. Está lá em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. Os falsos profetas eram aqueles cuja mensagem não estava de acordo com a verdadeira revelação já entregue. Entregue a quem? A Moisés. Ok? Cujas predições não se cumpriam. Quer dizer, quando um profeta chegava e dizia alguma coisa e não se cumpria, o que o povo fazia? Matava, apedrejava o falso profeta. Imagina se isso acontecesse hoje, né? Quanto apedrejamento. Porque hoje, infelizmente, misericórdia mesmo, existem mais falsos profetas do que verdadeiros. Eu falo com toda a convicção, né? Sem sombra de dúvida. Tome cuidado com profecia, com profeta. Tem mais falso profeta do que verdadeiro profeta. Tem gente que coloca na cabeça que Deus chamou ele como profeta. Ele nunca foi profeta, nunca ouviu a voz de Deus. Geralmente é carnal, né? Porque a profecia, nós temos que entender que no reino de Deus, e principalmente no contexto da igreja cristã, é um dos dons mais admirados. Sim ou não?
porque é um dom extraordinário. O profeta ele pode falar a tua vida no passado, no presente e falar do teu futuro. Então isso impressiona qualquer pessoa. E tem gente que é mal resolvida na alma, né? Que não foi amado, tem lacunas terríveis dentro da sua alma. Então, para querer ser amado, querer ser desejado, querer impressionar as pessoas, começa a falar besteira, falar coisas que Deus nunca falou, que Deus não autentica, que não legitima, que não acontece, que às vezes ainda gera confusão na cabeça das pessoas, gera coisas terríveis. Por exemplo, às vezes um profeta chega e fala: ó, larga o teu marido e arruma outra pessoa que sai em crente. Onde é que Deus vai falar um negócio desse? Jamais. Incentivar o adultério, incentivar o abandono do lar. Jamais. E tem gente que faz isso. Eu já ouvi cada história esdrúxula que vocês não imaginam. Já aconteceu comigo mesmo. Uma pessoa chegar e dizer: olha, Deus me falou que você é meu marido. É que você vai casar comigo. Eu era solteiro na época. Falei: tá danado. Queima, Senhor, os demônios. Mas para vocês verem, aconteceu isso, de mãe querer que eu casasse com a filha, chegando: não, porque Deus me falou, você vai casar com a minha filha, papapá. Falou para ela? Falou para ela, mas para mim não. Entendeu? Tem essas coisas drúxulas, gente. Tem coisas horrendas. Né? Vai lá e faz aquilo financeiramente, aí o cara vai lá, faz tudo errado, né? Não, aí chega na hora H, você vai confrontar um falso profeta, ele arruma 1000 desculpas: não era assim, eu não falei isso e tal, papapá. Entendeu? Então, infelizmente, existe muito isso. No Antigo Testamento, como é que acontecia? Ele era morto, ele era apedrejado por todo mundo, porque falou palavras que não procediam de Deus. E qual era a prova do verdadeiro profeta? Se ele falasse e acontecesse, amém. Se nenhuma das suas palavras caísse no chão, caísse por terra, é porque ele era um verdadeiro profeta de Deus. Se uma falhasse, já era apedrejado e morria, apedrejado por todo o povo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 13, capítulo 18, como nós vimos aqui. Tá bom? Então, o texto de Êxodo 4, de 1 a 5, demonstra que os milagres também serviam para dar crédito à mensagem do profeta. Ou seja, todo grande profeta no Antigo Testamento, ele, além de ter uma palavra direcionada por Deus e que se cumpria, também ele tinha geralmente sinais e prodígios como sinalização divina na sua vida. Nós vemos em Elias, nós vemos em Eliseu, nós vemos no profeta Samuel, nós vemos em vários profetas do Antigo Testamento. Moisés nem se fala, né? Cheio de episódios assim, de milagres e coisas extraordinárias, as 10 pragas do Egito, né? A terra que se abriu e engoliu os rebeldes, tudo, as codornizes que vieram, a pedra que foi, né? Primeiro foi falada e a rocha se fendeu e começou a dar água para o povo que estava morrendo de sede. Então nós vemos vários episódios miraculosos, milagrosos, extraordinários, a mão de Deus com o profeta, sinalizando que aquele homem vinha da parte do Senhor. Amém? Então é muito interessante isso. Todos os verdadeiros profetas representavam também Jesus Cristo, o grande profeta que havia de vir. Então, através desses parâmetros, né? Através dessa mensagem profética e todas essas demonstrações de milagres, o povo de Israel podia saber que eram genuínos arautos de Deus. Arautos são locutores, proclamadores da palavra de Deus. E quais eram os falsos profetas? Ok? Sempre lembrando que os verdadeiros profetas representavam o grande profeta. Quem foi o grande profeta? Jesus Cristo, o grande profeta que haveria de vir. Está em Isaías para comprovar isso. Isaías, né, a partir do capítulo 40,
fala de maneira esplendorosa características extraordinárias do Messias que viria 700 anos antes dele vir. O próprio Davi foi usado profeticamente. Tem vários detalhes de vários salmos que fazem menção ao Messias que viria, o verdadeiro profeta, o maior dentre todos os profetas, aquele que Apocalipse diz que é o espírito da própria profecia, Jesus de Nazaré. Amém? Então não sabemos os nomes de todos eles, mas muitos nos são conhecidos. Samuel escreveu pelo menos um livro a respeito do reino, na época em que Saul foi ungido rei. Provavelmente, segundo Samuel, já não foi Samuel que escreveu. Provavelmente um discípulo direto dele foi quem escreveu segundo Samuel, tá? Porque logo em seguida, final ali, Samuel morreu, né? 1 Samuel. Ele registrou a história do reinado davídico, 1 Crônicas 29, e fez muitas profecias. É bem interessante, o livro de 1 e 2 Samuel caminha lado a lado com o livro de Crônicas, 1 e 2 Crônicas. E também paralelamente com o livro de 1 e 2 Reis. São livros que contam histórias que se entrelaçam entre si, que se complementam entre si. Okay? Crônicas, por que crônicas? As crônicas dos reis de Israel. Por que 1 e 2 Reis? Porque são as histórias dos reis de Israel. Por que 1 e 2 Samuel? Porque são os primeiros reinados do primeiro grande profeta de Israel, que foi Samuel. Ok? Muitos desses livros, 1 e 2, eram um livro só, que depois, para facilitar questões didáticas e tal, foi subdividido em 2 livros, como a gente conhece hoje aqui. Tá bom? Davi, Saul, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Não sabemos o nome de todos eles, tá? Samuel escreveu pelo menos um livro a respeito do reino na época em que Saul foi ungido rei. Ele registrou a história do reinado davídico e fez muitas profecias. Davi era um excelente cantor e rei extraordinário. Também foi profeta. Está lá em Atos 2:30, fala sobre essa capacidade profética de Davi. Escreveu cerca de metade do livro dos Salmos. Olha só, metade dos Salmos foi escrito por Davi. Por isso que a gente conhece os Salmos davídicos, porque é óbvio, Davi tinha proeminência, foi o maior compositor. Lembrando que Salmos eram o que, gente? Eram canções. São cânticos que eram cantados pelo povo de Israel, no templo, de Israel, no tabernáculo de Israel eram cantados esses cânticos. Por isso, livros poéticos. São poesias, são fatos históricos relatados em cânticos, são poesias relatadas em cânticos. Por isso essa beleza extraordinária, cheio de figuras de linguagens, metáforas, coisas extraordinárias, hipérboles e várias figuras de linguagem. É uma obra riquíssima a nível de linguagem, de português, no nosso caso, de linguagem literária, porque contém vários tipos de linguagem diferenciados. Bem interessante, tá bom? Escreveu cerca da metade do livro de Salmos. Entre os dias de Davi e os de Malaquias, houve dezenas de outros profetas. Nesse grupo encontra-se Elias e Eli, que foram considerados também outros grandes profetas de Israel. Tanto é que quem apareceu do lado de Jesus na transfiguração? De um lado Moisés, do outro lado Elias. Entendeu? Olha a grandeza de Elias, olha a grandeza de Eliseu, que foi seu discípulo direto também por volta de 850 a.C. Isaías, Oséias, Joel, por volta de 725 a.C. Jeremias, Naum, Abacuque, Sofonias, por volta de 600 anos antes de Cristo. Ezequiel, Daniel e outros, durante o tempo do cativeiro e pós o cativeiro, em cerca de 400 anos antes de Cristo. Aí logo em seguida, amados,
entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, ocorreu um tempo onde Deus se silenciou, que é conhecido como período interbíblico, ou período de silêncio, onde Deus se calou profeticamente por cerca de 400 anos. 400 anos. A palavra profética desapareceu. Entendeu? Exatamente. É conhecido como período interbíblico ou período do silêncio. Aí veio a primeira voz profética antes de Jesus. Quem foi a primeira voz profética antes de Jesus? João Batista, que é chamado por Jesus do maior dentre os profetas, porque ele anunciou a vinda do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do... Quem é esse Cordeiro de Deus? Jesus. Olha a grandeza do ministério de João Batista. Morreu como? Martirizado, com a sua cabeça numa bandeja, porque uma menininha tola, desmiolada, quis agradar, né, o rei e a sua mãe, mandou matar o grande profeta João Batista. Ok? Vamos lá então? Continuando, houve ainda uma sucessão de outros profetas menos conhecidos, que registraram a história da época, aqui mencionando esse período de 400 anos. Seus nomes figuraram em vários versículos, nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, durante o reinado de Davi também, 1 Crônicas 29 e 29, lemos sobre Samuel, Natã, Gade, todos esses profetas que não tiveram obras escritas, mas que foram profetas atuantes nas suas épocas, antes desse período interbíblico. Tiveram pequenas missões, pequenas tarefas, confrontar, por exemplo, o profeta Natã foi o cara que confrontou quem? Davi pelo seu pecado de adultério e assassinato. Tenta imaginar. Imagina se Deus entregasse essa missão para você. Enfiar o dedo na cara de um rei que era o mais poderoso da época, para que você contasse uma historinha e depois contasse o dedo e dissesse: esse homem, você que merece a morte, você diz, esse homem é você. Tem que ser macho, homem de Deus, para fazer um negócio desse. Sim ou não? Sim. Lembrando que o rei tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Os exércitos estavam ali, os escudeiros do rei estavam ali. E muitos profetas, quando confrontaram os reis da época, foram martirizados, serrados ao meio. Está lá em Hebreus 11. Cabeças cortadas, serrados ao meio, jogados, né, em poços de lama, perseguidos, famílias dizimadas. Então são esses profetas menorzinhos aqui que a Bíblia também menciona de maneira honrosa. No tempo de Salomão, 2 Crônica 9, 29, a referência de Aías e de Ido também, dois profetas do tempo de Salomão. Em 2 Crônicas 12, 15 aparece Semaías, em meio ao relato sobre Roboão. Roboão era filho de Salomão. Foi o jovem destrambelhado que, por causa da sua imprudência de ouvir os mais jovens em vez de ouvir os mais velhos, dividiu o reino de Israel em dois reinados: o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com apenas 2 tribos. Entendeu? Ali houve a divisão de Israel, que era 12 tribos, mais a tribo levítica, que não se contava, se dividiu em 10 tribos do norte, capital, Samaria, e as tribos do sul, Judá e Benjamim, as 2 tribos, mais a tribo levítica, que não se contava, capital, Jerusalém, por causa desse roubo destrambelhado, burro, que ouviu o conselho dos novinhos, em vez de ouvir dos seus coleguinhas, em vez de ouvir os conselheiros dos seus pais. Uma grande lição que nós aprendemos na vida de Roboão. Ok? Vamos lá então. Entre outros profetas encontra-se Jeú,
filho de Anani, que escreveu sobre o rei Josafá, e Isaías, que registrou os fatos do reinado de Uzias e Ezequias, em 2 Crônicas 26, 22 e 32, 32. Além desses muitos outros profetas, também outros são citados na palavra de Deus, tá? Alguns com obras escritas, Isaías, né? Jeremias, e esses grandes profetas que a gente lê, né? Os 12 menores e os 5 maiores, que são livros que a gente lê no Antigo Testamento, e outros apenas as suas missões, os seus trabalhos proféticos, a maneira como Deus usou, foram relatados nos livros dos reis de Israel, nos livros de 1 e 2 Samuel e nos livros das crônicas dos reis de Israel. Ok? A maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrita por profetas, cujos nomes conhecemos. Os outros estão incluídos na palavra profética, confirmada em 2 Pedro 1,19. Alguém pode abrir para mim? 2 Pedro 1,19, falar em voz alta. 2 Pedro 1,19. E nos profetas que se leem todos os sábados, descrito em Atos 13, 27. Mediante o exame do Antigo Testamento, revela-se muitos detalhes nos escritos desses indivíduos, homens selecionados a dedos, homens que eram canal da voz de Deus sobre a terra. Alguém pode ler em voz alta? 2 Pedro 1,19. Assim temos ainda a mais firme palavra profética. Isso. E fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro. Isso. Até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Quem é a estrela da alva? Jesus. Tá? Então, aqui Pedro confirma os profetas, confirma a palavra profética, e os próprios judeus, né? Os judeus chamam o Antigo Testamento da lei e os profetas, dando essa autoridade profética, histórica, de todos os demais livros que não são Pentateuco, são conhecidos pelos judeus como os livros dos profetas, porque a maioria deles, praticamente todos, foram escritos por profetas que relataram as histórias de Israel e os grandes feitos do Senhor no meio do seu povo Israel. Ok? Vamos lá então? Continuando a história de Israel, que vai do período Pentateuco até a era davídica, está relatada nos livros de Josué, que é conhecido como livro histórico, tá? Escrito por Josué, Juízes, Ruth e possivelmente Jó. Lembrando que Jó, para muitos especialistas biblistas, Jó é contemporâneo a Abraão. Jó foi colocado no conjunto de livros poéticos antes dos Salmos, sim ou não? Se lê Jó, depois vem Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, e assim vai. Os livros, os 5 livros poéticos. Por que foi colocado ali? Por uma questão organizacional. Porque é um grande poema de Jó, o Jó sofredor. Sim ou não? Você vê que é puro poema ali. É ele e os 3 amigos dele ali, chumbando ele, né? Julgando ele. Que amigos, né? Amigos da onça, falando mal dele e tal, aquela confusão, e ele tentando se defender, os amigos o acusando, ao mesmo tempo também revelando coisas de Deus e tal, mas ali o tempo todo, né, Jó se defendendo e eles os acusando de maneira poética. Por isso é colocado dentro dos 5 livros poéticos. Mas provavelmente, amados, o livro de Jó, o Jó, esse personagem que existiu, ele foi contemporâneo aos patriarcas, e quando se fala patriarcas, nós estamos falando na época de Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Assim creem os eruditos, os estudiosos, os biblistas, especialistas na palavra de Deus. Tá joia? Vamos ver então. Não sabemos com certeza quem escreveu o livro de Josué, mas provavelmente ele é o autor de todo o livro, ou de pelo menos parte dele. Ele era cheio do Espírito Santo, está lá em Deuteronômio 34:9, né?
aqui nesse trecho é tremendo, é quando Deus escolhe Josué para ser o sucessor de Moisés. Deus aponta quem vai ser o sucessor. Deus diz, ó, Josué, filho de Num, teu servidor, um homem que é cheio do meu espírito, pega do teu espírito e ora, impõe as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que Deus pegou da porção do espírito de Moisés e colocou o mesmo espírito profético, a mesma glória que existia sobre Moisés, foi colocada sobre a vida de Josué. Olha que coisa tremenda, a imposição de mãos. É uma das doutrinas principais do cristianismo. Entender que às vezes uma oração de imposição de mãos, debaixo de uma direção de Deus, quando se refere à liderança espiritual, tem um valor e uma conotação extraordinária diante de Deus. Deus pega uma porção do teu espírito e coloca sobre aquela pessoa que você está orando. Eu já senti isso acontecer, e realmente acontece. Deus pega uma porção de você e coloca sobre a pessoa. Como também faz o contrário. Às vezes você sente no teu espírito, quando você está orando por alguém, que a dor daquela pessoa. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, orando por pessoas. Eu senti no meu espírito, tá joia, querido? Um abraço, tá? A dor daquela pessoa. E aí eu mesmo comecei a chorar sem explicação, porque a dor dela foi transferida para mim. E ali orando por aquela pessoa, eu, movido de compaixão, né? Movido de uma sensibilidade espiritual na hora da oração, Deus partilha a dor daquela pessoa com você. E você começa a chorar com ela, orar por ela e ter compaixão daquela pessoa. É tremendo, gente. A oração é uma coisa extraordinária. Pastor, quando o pastor estava Fala bem alto, tá? Para ficar gravado. Quando o pastor estava consagrando aquela bebezinha ontem, mas foi tão poderoso, eu senti algo assim, quando você estava falando as palavras junto com a Sofia, eu senti um poder de Deus tão grande sobre aquela criança, principalmente quando o Senhor estava falando dos caminhos dela, né? Você estava falando dos caminhos dela. Mas eu senti algo, eu senti assim o Senhor falando assim, ela será uma mulher de Deus. Eu senti aquele poder de Deus, né? Aí quando terminou, o Pedro falou para mim assim, olha ali o pastor Jair descendo. Eu falei, quem? Ele falou, o pastor Jair. Ai, mas naquela hora, pastor Gil, Deus confirmou no meu coração que claro que aquela, não estou dizendo, gente, mas que claro que aquela criança era ungida do Senhor e será uma mulher espiritual, uma mulher de Deus, porque ela tem uma descendência totalmente cristã, né, Pedro? A gente conhece o pastor Jair há mais de 25 anos, Sim. né? Então, um homem de Deus, né? O homem de Deus errou, mas se arrependeu. Mas aí Deus consertou a vida dele. Consertou Deus, né? Porque o homem está na presença do E Senhor. outra coisa, uma linhagem sacerdotal. Uma linhagem sacerdotal. Eu falei, nossa, eu percebi. E a criança é inocente. Ela é inocente. Mas você viu que eu orei contra toda e qualquer herança, espírito contrário. Sim, e tal. tudo. Foi, ó, e a consagração que você fez ontem foi a primeira que eu vi toda diferente. Você chamou sua esposa. Foi algo assim muito poderoso. Assim. Eu vi e falei, meu Deus, essa criança. Ela ficou toda sem graça. Mas foi bonitinho, né? Não, mas eu achei lindo, foi uma direção de Deus. Chama Aí, ó, a esposa, ora por ela, pede para ela levantar, impõe as mãos sobre a criança. Eu também estava meio nervoso, eu ia pregar um assunto bem complexo, complicado. Segurar uma criança não é fácil e tal. Então eu tive esse direcionamento. E ainda falei com ela, eu quero que você ore junto comigo, para a igreja ver que nós somos um ministrando sobre as pessoas. Foi diferente, né? Foi diferente, foi aquele bonito. poder, aquela Foi lindo. unção de Deus. Eu senti muita unção. Muita graça. Por causa disso, é direção de Deus, tá? Isso é muito importante, você fazer as coisas na direção de Deus. Amém? Vamos lá então. Cadê? Ele era cheio do Espírito Santo. O povo respeitava, se referindo a Josué, né? A semelhança de Moisés. Olha que tremendo. Um detalhe importante da vida de Josué é que Josué não teve as rebeldias que Moisés teve dentro do agrupamento israelita. Josué não teve, ele foi um líder tão extraordinário, recebeu de Deus, além da porção que ele já tinha,
mais a porção de Moisés, mas teve uma liderança tão extraordinária que não teve nenhum caso de murmuração e rebeldia em todo o seu ministério. Foi um homem extraordinário. Você não vê falha de caráter de Josué em nenhum aspecto. Os dois grandes erros de Josué, só que não é falha de caráter, mas sim um equívoco talvez de visão, de legado, foi que ele não deixou um sucessor no seu lugar. Ele não deixou. E aí entrou o período de juízes, onde cada um fazia o que achava que era certo. E aí houve um grande tempo de confusão sobre Israel. E aí Deus tinha que levantar os juízes em meio àqueles caos, né? Aquele caos todo. E num episódio só, ele tomou uma decisão, escutando os cabeças de Israel, sem consultar a Deus. Foram os dois erros de Josué. Se você vê a Bíblia toda, Josué não teve falha de caráter, Josué não teve murmuração por parte de Israel. Josué foi uma liderança prática, funcional, eficaz, magnética, poderosa, conquistou a terra de Canaã, juntamente com os israelitas. Foi um líder extraordinário, só que errou nessas duas coisas, num episódio, por não consultar Deus, e no final da sua vida, não deixou um sucessor no seu lugar. Fala. Quando ele mandou aqueles homens para a guerra, também sem consultar Deus, né? Exatamente, foi ali. Foi nesse equívoco que ele errou. Exatamente. E quando ele permitiu que um determinado povo que tinha enganado eles com vestimentas erradas e tal, né, dizendo-se um povo distante, mas era um povo ali do meio, que era para ter sido exterminado, ele não consultou, fez uma aliança com esse povo e não pôde destruí-los por causa dessa aliança equivocada. E foi uma aliança que deu muito problema para Israel depois. Deu muito problema, porque não consultou o Senhor. E Deus leva em conta a aliança, mesmo quando você não consulta o Senhor. Deus leva em conta. Você está me entendendo? Vamos lá. Então, continuando aqui. Ele era cheio do Espírito Santo, o povo respeitava a semelhança de Moisés, Josué 4,14, e ele escreveu as palavras da aliança no livro da lei de Deus. Ele se valia do jargão profético, assim diz o Senhor. Ele falava com autoridade. Hoje tem gente falando isso, mas que não ouviu a voz de Deus nem a pau. Hoje os caras falam sem temor nenhum, assim diz o Senhor. Toma cuidado. Foi o Senhor mesmo que falou? Se não falou, você está lascado. Então, como ele era um homem cheio de Espírito Santo, um homem de Deus, um verdadeiro profeta, ele falava com autoridade esse jargão conhecido nos dias de hoje, assim diz o Senhor. Josué 24:2. Um dos livros apócrifos escrito durante o período intertestamentário, que é esse período que eu falei, de 400 anos de fala comigo, período intertestamentário. Ou então, período do silêncio. Quanto tempo? 400 anos. Onde Deus se calou. Deus calou a sua voz profética quanto ao povo de Israel. Olha só, é conhecido como período intertestamentário. Intertestamentário porque ele está entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Inter, no meio. Pastor Marquinhos, Testamentário. interbíblico, está errado. Intertestamentário é mais correto, mas também tem gente que chama de interbíblico, tá? Escreve testamento. Inter. É só botar o inter mesmo. Intertestamentário. Nomezinho pequeno, tá? INTER testamentário. Por quê? Entre dois testamentos. Ou interbíblico ou período do silêncio. 400 anos do silêncio profético. Ok? São detalhes importantes a nível de teologia, bibliologia. Na verdade, o que nós estamos estudando, gente, é uma ciência dentro da teologia, conhecido como bibliologia. Fala comigo, bibliologia. É a ciência ou a doutrina
que estuda acerca da origem e dos detalhes da Bíblia. Tá bom? Isso é uma ciência que faz parte, que está enraizada dentro de uma ciência maior chamada teologia sistemática. Né? Por exemplo, a gente está estudando aqui o Bible School, que na verdade é teologia. Dentro da teologia existe a bibliologia, que é a primeira matéria que a gente estuda, por isso é o primeiro módulo, introdução à Bíblia. Se a gente não acreditar na Bíblia, não entender a Bíblia, não adianta mais nada as outras ciências. Sim ou não? Sim. Como é que a gente vai acreditar na teologia de Deus se a gente não acredita na palavra que menciona e fala de Deus? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente estuda teologia sistemática no sentido do conhecimento de Deus organizado em ciências pormenores, em estudos pormenores, a bibliologia é a primeira a ser estudada. Ok? Aí tem a bibliologia, a teologia, a cristologia, a antropologia, que é do homem. Cristo, não precisa nem mencionar, de Cristo. A amartiologia, que é a doutrina do pecado. A eclesiologia, doutrina de quê? Da igreja. E a escatologia, doutrina do final dos tempos. Final dos tempos, os últimos dias. A escatologia, doutrina dos últimos tempos. Fala de estudo, é um estudo sobre as profecias, baseados principalmente no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Existe também a pneumatologia, ciência que estuda o Espírito Santo. E existe a angiologia, que estuda os anjos. Vocês estão vendo? São tudo ramificações, ciências pormenores, que estão incluídas num conjunto maior, que é o que nós conhecemos como teologia sistemática. Amém? Isso é muito importante, gente. Tem gente que coloca de lado, eu quero só ler a Bíblia, eu não quero saber de teologia, porque é teologia. Irmão, quem fala essa besteira é porque nunca estudou teologia. Quem coloca de lado a teologia, geralmente é fraco de Bíblia, é fraco de ensinamento, é um cara que nunca estudou seriamente as coisas de Deus. Quem fala mal da teologia é porque nunca foi um estudante coerente, eficaz e verdadeiramente sábio do ponto de vista da Bíblia. Temos que entender que a Bíblia é um livro enorme que fala de diversos assuntos que não estão organizados de maneira sistemática. Sim ou não? E essa é a grande dificuldade às vezes de se ler a Bíblia. Você está lendo um negócio, de repente fala sobre a fé, de repente fala sobre não sei o quê, de repente salvação, de repente os anjos, de repente o final dos tempos, porque são livros, né, que vão falando de diversos assuntos. Só que todos esses assuntos foram agrupados nessas ciências pormenores: bibliologia, martiologia, teologia, cristologia, amartiologia, antropologia, angiologia, eclesiologia, pneumatologia. Ciências pormenores que fazem parte de um conjunto maior chamado teologia sistemática. Amém? Você vai ficar a vida toda estudando isso, porque nós não estamos falando de alguém pequeno, nós estamos falando do conhecimento de Deus, e ninguém conhece Deus plenamente. Ele vai ficar a vida toda estudando, a vida dele estudando, e nunca vai conhecer plenamente Deus. Vai conhecer em parte, porque Deus se revela de maneira progressiva, mas nenhum ser humano pode jamais dizer: eu conheço totalmente Deus, porque uma mente finita, limitada como a nossa, jamais vai compreender um Deus infinito. Sim ou não? Você vai ficar a vida toda estudando. Eu, por exemplo, já li várias obras de teologia, continuo estudando, continuo lendo várias obras de teologia.
falar essas coisas que eu falo para você. E vou ficar minha vida toda estudando. E sou fascinado na teologia sistemática, porque eu aprendi que se eu tiver um domínio pelo menos básico da teologia sistemática, eu vou ter a capacidade, pela graça de Deus e na unção do Espírito Santo, de mencionar com propriedade, com sabedoria, qualquer tipo de assunto principal da palavra de Deus. Entendeu? Você vai ter domínio de falar com propriedade sobre a salvação, sobre o pecado, sobre o homem, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Porque está ali, organizado. Você tem a capacidade de ter um discurso racional acerca de um Deus infinito. Vocês estão entendendo? Olha a grandeza da teologia. Amém? Então é importante isso, gente? Sim ou não? Sim. Sem dúvida nenhuma, tá? Então, só para terminar, um dos livros apócrifos escritos durante o período intertestamentário refere-se a Josué como sucessor de Moisés na transmissão de profecias. É o livro apócrifo chamado Eclesiástico 46:1. Bom, então a gente para aqui e a gente continua na próxima aula. Legal, a gente avançou bastante, tá? Quem escreveu o Antigo Testamento? Lembrando que o nosso assunto é esse. Quem escreveu o Antigo Testamento? E nós aprendemos que foi Moisés e muitos outros profetas de Deus, homens inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, que falaram a lei de Deus e as profecias de Deus ao povo de Israel. Amém? Tremendo? Glória a Deus. Valeu, galera da internet. Continua conosco aí. Deus abençoe. Um abraço aí.